A gente vai falar um pouquinho sobre saúde e também tecnologia, porque com o aumento do uso da inteligência artificial também surgem algumas preocupações. Cada vez mais as pessoas estão recorrendo à tecnologia para algumas atividades diárias e, inclusive, para realizar terapias e também ajudar nos cuidados com a saúde mental. Mas é importante saber até que ponto é preciso ficar atento com o uso dessa tecnologia. Para a gente entender melhor os benefícios e principalmente os riscos, nós vamos conversar agora com a Ana Tomazelli, que é psicanalista e presidente do IPFEM, o Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda à Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui. Olha, Ana, a inteligência artificial, como eu fiz essa breve introdução, está sendo muito utilizada hoje em dia em várias áreas, né, em vários setores. E também no apoio à saúde mental. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que ela pode contribuir e até mesmo exemplificar na prática como é que funciona essa mistura, né? Como é que está sendo introduzida a inteligência artificial no campo da saúde mental. Pois é, quando a gente vai falar de inteligência artificial e saúde mental, a gente vai entender que tem duas grandes abordagens principais. Os profissionais de saúde mental fazendo uso de inteligência artificial de uma forma bastante responsável, mas ainda introdutória e ainda experimental, e os pacientes, os clientes, de uma forma um pouco mais autônoma e, na maioria das vezes, sem orientação. Esse segundo grupo de pessoas, aí a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque, não só porque a inteligência artificial ela é muito nova, como, de uma maneira geral, a gente ainda nem entende muito bem quais são os tipos disponíveis, e daí a gente vai ficando um pouco mais refém daquelas que são mais conhecidas, fazem um pouco mais de propaganda, e acham que ela vai dar conta de tudo. O que a gente precisa entender é uma tecnologia muito nova, uma forma muito nova de interação, e que a inteligência artificial não substitui um profissional. Então, mesmo que alguém queira utilizar, é muito importante, Carol, que tenha um profissional ali junto. Então, ela pode sim trazer benefícios, né? Isso, Ana, usando da forma correta. Quais são, então, esses benefícios que ela traz? Pode. Uma inteligência artificial pode contribuir principalmente quando a gente fala de um ganho de consciência. Muitas vezes ensina um conceito novo, uma abordagem nova, orienta um jeito de falar que pode ser mais interessante, um pouco menos agressivo, um pouco mais diplomático, muitas vezes. Tem bastante gente que coloca troca de mensagens, prints, para saber quem está certo e quem está errado, quando, na verdade, o melhor uso é como é que eu posso melhorar a minha abordagem, como é que eu posso conversar com a minha liderança, com o meu chefe, por exemplo, de uma melhor maneira, como é que eu posso tratar desse assunto no meu casamento, no meu relacionamento, de uma maneira em que todo mundo saia ganhando. Então, muito mais nesse aspecto do que ficar provando quem está certo ou quem está errado, mas sim, tem muitos benefícios que a gente já vem observando. Falando um pouquinho desse seu lado como especialista, Ana, você acredita que o uso, então, da inteligência artificial pode ajudar a ampliar o acesso à saúde mental, principalmente naquelas regiões mais carentes ou que têm, né, poucos profissionais disponíveis? Olha, Carol, pode, de novo, se a gente estiver falando de um acompanhamento, de uma condução, de uma orientação mais provida por profissionais. Quando a gente fala dessa relação do paciente diretamente com a máquina, sem uma mediação técnica, sem uma mediação profissional, isso preocupa mais a gente, a classe que trabalha com saúde mental especificamente, isso preocupa um pouco mais porque essas ferramentas mais abertas e mais disponíveis, elas não foram feitas para isso. Então, algumas outras estão sendo disponibilizadas, o mais importante é que, se principalmente as populações de baixa renda, que têm ali acesso ao celular, não tiverem a oportunidade de ter uma mediação ou um lugar de referência, é importante realizar uma pesquisa de quais são as inteligências artificiais dedicadas às questões de saúde mental e evitar, né, não usar as mais genéricas. Agora, instituições que já atuem com populações mais vulnerabilizadas podem também se organizar para fazer uso dessa ferramenta e, obviamente, ampliar o atendimento. Ana, e os riscos, então, né? A gente falou um pouco sobre os benefícios e principalmente como utilizar de uma forma equilibrada a inteligência artificial, mas quais são os perigos mais comuns associados ao uso inadequado ou até mesmo excessivo dessas soluções tecnológicas para as questões psicológicas? Olha, Carol, você usou uma palavra-chave que é o excessivo. O perigo principal é a dependência. Então, a pessoa não conseguir mais articular um relacionamento
sem depender da opinião de uma ferramenta, principalmente sem a mediação profissional. Um segundo risco é essa ferramenta começar a determinar os comportamentos no sentido de melhor ou pior, de certo e errado, mas muitas vezes reforçando o fato de que você está sempre certo, você não pode abrir mão, você tem que manter o seu orgulho, e aí prejudicando muito mais as relações. E um terceiro risco, um terceiro perigo que eu traria aqui para os nossos ouvintes é o risco e o perigo da pessoa realmente não conseguir, não só não fazer mais nada, mas ela querer controlar aquilo ali o tempo inteiro, como quisesse estabelecer uma relação que não termina, quisesse exercer um controle também sobre a ferramenta, indo por caminhos que vão fazer, claro, essa ferramenta em algum momento reforçar aquilo que está sendo feito, que pode não ser o melhor para as pessoas envolvidas. Então, sempre que a gente tem a relação entre uma pessoa e uma máquina e não tem muita oportunidade da negociação, a gente vai precisar saber que vai existir um lugar do controle, e quando se tem o lugar do controle dessa disponibilidade, 24 horas por dia, tudo sai do equilíbrio. Ana, então você como especialista, né, na sua visão, dá sim para encontrar esse equilíbrio, né, entre a tecnologia e o contato humano aí no cuidado com a mente e também as emoções. Sim, dá para encontrar esse equilíbrio, principalmente se a pessoa que está ali utilizando, ela gostar de estudar e ela quiser fazer a experiência dos comportamentos no sentido de avançar, e não só procurar uma ferramenta que vai fazer o reforço dos comportamentos atuais. Eu vejo com muitos bons olhos, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Muito obrigada por participar conosco, Ana Tomazelli. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho sobre essas tecnologias e principalmente alertar os nossos ouvintes sobre os cuidados que é preciso ter, né, com essas ferramentas, principalmente aí no cuidado com a saúde. A gente se encontra em uma próxima. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.